então surgiu a necessidade do ser humano experimentar o novo nascimento, porque quando o homem, meu pastor, e a mulher foram expulsos do paraíso, eles morreram espiritualmente, porque perderam a sua comunhão com Deus, se distanciaram de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. A Bíblia diz então que o homem passou a necessitar da necessidade de experimentar o novo nascimento, porque morreram espiritualmente. A Bíblia diz no livro dos Salmos, o salmista Davi, no Salmo 51, ele reconhece essa necessidade de ser regenerado pelo Espírito. No Salmo 51, no verso de número 5, ele está dizendo: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Referência ao pecado original. E ele está dizendo que desde o nascimento o homem já nasce em pecado, já é tendencioso, inclinado para a prática pecaminosa, porque herdamos de Adão, que pecou como representante, o cabeça federal da humanidade. Depois que ele reconhece que o homem é pecador desde o seu nascimento, ele diz no versículo de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Somente pela ação poderosa e regeneradora do Espírito o homem nasce de novo, o homem é perdoado dos seus pecados e ele é transformado numa nova criatura. Isaías também reconhece a necessidade do homem experimentar a regeneração ou novo nascimento. Isaías diz que o Senhor vivifica ou ressuscita ou dá vida ao espírito dos contritos. Ezequiel reconhece em Odair quando ele diz que Deus, ele tira o coração de pedra e ele substitui pelo coração de carne. Regeneração, novo nascimento, obra do Espírito Santo de Deus. E a ação regeneradora do Espírito é tão poderosa e tão eficaz que Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. Manda aí. Ele quer dizer, e assim, se alguém verdadeiramente foi regenerado por Cristo, pela ação do seu Espírito, a ação do Espírito na regeneração é eficaz. A ação do Espírito na regeneração é eficiente. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando Paulo diz, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios: e não vos embriaguei com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está apenas condenando o uso da bebida alcoólica, que deve ser evitado por nós. Leia 18 versículos atrás, do capítulo 5, versículo 1 em diante. Esse vinho da contenda, meu pastor, abarca toda a velha vida no geral que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo. Por isso ele diz em Efésios capítulo 5: ei, meus irmãos, vocês já foram resgatados das trevas, portanto agora vocês estão na luz e devem se portar como filho da luz, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Necessário, é preciso você nascer de novo. Você nascer de cima, você nascer do alto, você nascer do Espírito, você ser regenerado. E nós todos que estamos aqui, sem exceção do menor ao maior, meu pastor, estamos no processo de santificação progressiva. Parafraseio as palavras do sábio Salomão em Provérbios 4,18: a vereda do justo, o caminho do justo, a conduta do justo, o comportamento do justo não é como o dia perfeito, é como a luz da aurora que antecede o dia perfeito, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não somos perfeitos, estamos no caminho da perfeição, e aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, vai aperfeiçoá-la até o dia do seu retorno. Estamos no processo de santificação progressiva, e este processo só terá fim, ele vai culminar no arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier e nos levar daqui, estaremos para sempre longe da presença do pecado, mas enquanto aqui estivermos, diz a Bíblia, glória a Deus se você está de pé, mas tome cuidado para que você não caia. A Bíblia diz que somente pelo Espírito que em nós habita, diz Paulo aos Gálatas, mortificamos as obras da carne e conseguimos seguir e trilhar o caminho da santificação.
O homem por si mesmo não pode se auto-regenerar. É o Espírito Santo quem o regenera. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que mais à frente Jesus vai dizer a Nicodemos: o vento sopra onde quer, você só ouve a voz dele, mas tu não sabe para onde vem, tu não sabe para onde vai. Aí ele compara assim aquele que é nascido do Espírito. O que ele quer dizer com isso? O homem não pode se auto-regenerar. Ele depende da ação misteriosa, da ação livre, da ação independente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que transforma o lixo em luxo. É o Espírito que transforma um gadareno com 6.000 demônios no corpo, vivendo longe do convívio da sua família, aprisionado, acorrentado. Jesus chega, manda aqueles 6.000 demônios embora e o transforma no missionário. E ele sai, não sai de Decápolis, que Jesus tem poder para libertar. É ele que transforma uma samaritana numa missionária poderosa. E ela testifica dizendo: eu encontrei o Messias, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me regenerou pelo seu Espírito. É ele que transforma Zaqueu, um publicano mal visto, em um servo de valor. Esse nós estamos aqui hoje é porque Jesus, por meio da sua graça e da ação regeneradora do seu Espírito, mudou a história da nossa vida, transformou as nossas trevas em luz. Nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus. Nós temos motivos de sobra para explodir em adoração neste lugar. Foi o que Jesus fez ao paralítico no tanque de Betesda. Sabe quem foi o maior privilegiado junto ao tanque de Betesda? Não foi aqueles, meu pastor, que entraram nas águas após o movimento do anjo, do mensageiro de Deus. Aqueles que estão a serviço, Hebreus 1,14 diz que vão herdar a salvação. Foram abençoados pela cura, mas o mais privilegiado foi justamente aquele que disse: eu não tenho homem algum que me leve ao tanque quando a água é agitada. Sempre que eu quero descer, alguém desce à minha frente. Óbvio, ele era paralítico, estava em cima de uma maca. A vantagem de quem caminha. Eles disparavam quando a água era agitada e ninguém tinha compaixão, ninguém tinha empatia para pegar ele e jogar ele no tanque. A compaixão teórica é fácil, mas Deus quer que sejamos compassivos na prática. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que ele foi o maior privilegiado. Sabe por quê? Ele não recebeu o mover das águas dos anjos, ele recebeu a visitação pessoal de Jesus, porque Jesus se aproximou dele uma manhã, e além de se aproximar, ele deu a ele a chance e a oportunidade de desabafar. Glória a Deus. Jesus pergunta: quer ficar salvo? É óbvio, o homem estava cheio de amargura, com a alma toda machucada. Se fosse eu, se fosse você, 38 anos, não 38 dias, irmão Daír, não era 38 horas, 38 semanas, 38 anos, só dando os frutos vitoriosos e contemplando o egoísmo e a falta de compaixão do seu próximo. Mas Jesus tinha marcado, reservado aquele dia, e quando ele tem a oportunidade de desabafar, ele diz assim: eu não tenho homem algum que me leve ao tanque. A pergunta não foi essa, a pergunta foi essa: quer ficar são, quer ficar curado? Mas a alma estava tão machucada que